Jataí, Mandaçaia, Tubuna, Iraí, Uruçu Amarela e Miringuaçu. Essas são apenas 6 espécies de abelhas nativas que temos no Brasil. Ao todo, são mais de 350 espécies diferentes, e várias delas você pode criar aí na sua casa, independente se você mora em área urbana ou área rural. Diferente das abelhas com ferrão, que são exóticas e foram introduzidas no Brasil no século XIX, as abelhas nativas sem ferrão existem desde sempre e já faziam parte da cultura de antigas civilizações, como os maias, astecas e os próprios nativos brasileiros, que criavam essas abelhas produzindo mel de sabor único e de alto valor medicinal. As abelhas nativas do Brasil são inofensivas, você pode ter elas perto de crianças, de animais, não precisa de equipamentos caros para o manejo. Qualquer pessoa pode criar as abelhas sem ferrão na sua casa, produzindo o seu próprio mel, sem nenhum risco de ferroadas. As abelhas sem ferrão são verdadeiras aliadas da natureza, uma vez que coevoluíram com as plantas e são fundamentais para a sua reprodução e também para a segurança alimentar, já que elas polinizam diversas culturas, como café, morango, abacate, soja e diversas outras. Elas polinizam até 90% das matas nativas do Brasil, sendo indispensáveis para a preservação da nossa biodiversidade. Apesar da sua importância, o conhecimento sobre as abelhas sem ferrão raramente chega às escolas ou às universidades. Pouquíssimas pessoas sabem da existência dessas abelhas e ainda menos sabem da importância delas para a nossa biodiversidade. Essa falta de conhecimento faz com que milhares de abelhas sejam mortas todos os dias, pelas queimadas, pelo desmatamento, pelos agrotóxicos e até mesmo por mata-baratas. Uma colmeia que se instala no muro, a pessoa ficou com medo e passou um spray nelas. Hoje, a existência e a importância das abelhas nativas sem ferrão são um mistério para a imensa maioria dos brasileiros. E há 8 anos atrás também era para mim, mesmo sempre tendo uma colmeia de abelhas sem ferrão a 100 metros da minha casa, como tem em quase todas as casas brasileiras. Se você está aqui agora é porque quer aprender mais sobre elas, quer se tornar um protetor das abelhas nativas. Isso porque só se pode proteger aquilo que se conhece. E sim, você pode fazer parte desse movimento que vai transformar o futuro da biodiversidade brasileira. Imagine quantas colmeias poderiam ser salvas se as pessoas tivessem o conhecimento certo desde o início. Se há 8 anos, quando eu comecei na meliponicultura, na criação das abelhas sem ferrão, eu tivesse encontrado um curso como esse que eu estou te convidando para participar hoje, com certeza o meu meliponário estaria muito mais populoso e eu teria evitado a perda de várias colmeias que eu perdi por falta de conhecimento do manejo correto. Desde que eu me entendo por gente, na casa que eu morava, tinha uma abelhinha no muro, no bloco de cimento. Eu sempre me perguntava o que era aquilo. Ninguém sabia me responder direito. Algumas pessoas falavam que era vespa, outros falavam que era uma mosca, outros falavam que era abelha que dava mel, outros falavam que não dava. Eu nunca tive essa resposta. Por 2 vezes eu precisei resgatar uma jataí que estava no pé do mourão. Então o mourão, ou palanque como alguns conhecem, ele acaba apodrecendo rente ao solo, forma um oco e a abelha entra. Mas ele tem que ser trocado. Então numa primeira vez, eu tinha uns 10 anos, a gente foi tirar esse mourão ali na terra. Encontramos aquela abelha, não sabia nada sobre a estrutura dela, pegamos aquilo e meu pai já tinha visto algumas abelhas no barranco. Então a jataí e outras espécies podem entrar no barranco, mas não como nós fizemos. Nós pegamos o material e colocamos num buraco de tatu totalmente aberto. Chegamos 15 dias depois e não tinha mais nada. Eu achei que as abelhas tinham ido embora, mas as abelhas sem ferrão não vão embora. Elas morrem por algum motivo. Nesse caso, porque estava tudo bagunçado, cheio de alimento e num espaço totalmente exposto a predadores. Quando elas entram no barranco, elas entram em formigueiros abandonados. Ou seja, num local já protegido, já certo para elas. Diferente de um buraco de tatu totalmente aberto. Num segundo momento, também numa troca de um palanque, de um mourão, eu já tinha ali meus 13, 14 anos e tive a brilhante ideia de pegar essa abelhinha e colocar numa caixinha. A caixa era cheia de frestas, deixei pendurando, também não sei, provavelmente não coloquei as estruturas da forma correta, e mais uma vez achei que ela tinha ido embora, que ela tinha me abandonado. Mas não, elas morreram, tanto a primeira como a segunda, porque eu não tinha o conhecimento das estruturas e do manejo correto para realizar aquele resgate. E o meu terceiro contato, já numa possibilidade de um resgate de uma colmeia de jataí, foi há 8 anos atrás. Eu terminei a faculdade de medicina veterinária, resolvi voltar aqui para Pequena Itaporanga, uma cidadezinha de 14 mil habitantes, para atender bovinos e equinos. Cheguei aqui no sítio da minha família e encontrei um tronco. A árvore ia cair na horta, meu pai fez a poda e esse tronco ficou no chão. E lá dentro desse tronco tinha uma abelha jataí. Nesse momento, eu resolvi pesquisar sobre as abelhas. Naquela época, 8 anos atrás, tinha pouco conteúdo, mas eu li as reportagens que encontrei, os estudos que tinha na internet, vi o que tinha na época no YouTube sobre as abelhas sem ferrão, entendi como funcionava a biologia das abelhas, fiz o ninho isca, instalei aqui no sítio e naquela mata que está aparecendo ali atrás, em janeiro de 2017, 15 dias depois de ter instalado os ninhos iscas, encontro 2 enxameações de abelha sem ferrão. A partir daí eu já tenho abelha sob os meus cuidados, me torno um meliponicultor. Só quem já passou por isso, de conseguir as colmeias de abelha sem ferrão, sabe a emoção que é.
De fato, quando a gente vê sobre isso, parece que é mentira. Mas não, é verdade. E uma verdade muito legal, muito interessante de ver uma abelha escolhendo um local, um recipiente que você disponibilizou para elas. Já que se elas não quiserem, elas não entram. Elas entram realmente quando as coisas estão feitas da forma correta. Então a falta de conhecimento que eu tinha lá atrás, com 10, depois com 14 anos, não me permitiu começar nessa atividade, como muitas crianças e adolescentes começam com essa idade. Eu só fui conseguir começar quando eu pesquisei sobre, quando eu entendi as necessidades das abelhas, quando eu entendi como funcionava uma colmeia de abelha sem ferrão. E naquele início, há 8 anos atrás, até o inverno eu consegui ali minhas 13 primeiras colmeias, e depois o meliponário só foi crescendo. Hoje, felizmente, cheguei a 450 colmeias de 14 espécies de abelhas sem ferrão diferentes. E eu não tô aqui para te prometer que você vai construir um meliponário como o meu ou dos meus alunos. Eu vou te mostrar o caminho, vou te dar o conhecimento necessário. Vai depender somente do seu comprometimento. Eu tô aqui para mostrar que é possível. Eu já fiz e vários dos meus alunos fizeram também. Meu nome é Rodrigo Mantuan, sou da cidade de Londrina, Paraná. Quando eu entrei no meliponicultura na prática, foi no ano de 2021. Eu tinha em torno de 40 colônias. Hoje eu tenho um pouco mais de 330. Massa, né? Eu fico muito feliz de ver o resultado dos meus alunos. Mas tem algo muito importante. Não é qualquer pessoa que pode ser meu aluno. Aqui nós não toleramos meleiros. O meleiro é aquela pessoa que vê as abelhas apenas como uma fonte de mel. Ele não se preocupa com o bem-estar das abelhas, com um bom desenvolvimento, abre uma colmeia de abelhas só para ver o que vai encontrar lá dentro e poder retirar delas, sem contribuir para o bem-estar, para a qualidade de vida delas, para a preservação ambiental. Esse tipo de pessoa quer comercializar o mel, as colmeias, sem investir em conhecimento. E no meio desse processo, várias colmeias são mortas por negligência, por manejos feitos da forma incorreta. E sinceramente, se esse é o seu objetivo, já pode fechar esse vídeo. Agora, o meliponicultor é a pessoa que se preocupa com o bem-estar e a saúde das abelhas. Qualquer pessoa pode ser um meliponicultor, desde crianças de 8 anos até idosos de 108. Se você é uma pessoa que valoriza as abelhas, esse curso é para você. Para ser um meliponicultor é bem simples. Basta ter as suas primeiras colmeias, entender as estruturas e as necessidades para manter as abelhas saudáveis. Se você já tem a sua primeira colmeia, parabéns! Você já é um meliponicultor. Agora é hora de conseguir mais colmeias. E se você ainda não tem, mas quer começar sem ter que passar por todos os erros que eu passei, fica aqui comigo que eu vou te ensinar como conquistar as suas primeiras colmeias e se tornar um verdadeiro protetor das abelhas sem ferrão. Criar abelha sem ferrão é apaixonante. Quem consegue a sua primeira colmeia dificilmente para por aí. E além de serem inofensivas, a criação das abelhas sem ferrão é muito diferente do que qualquer outra criação de animal de estimação ou de produção. Elas são autossuficientes. Elas saem da colmeia para buscar os seus recursos, o néctar, o pólen, a água quando necessário, realizam sozinhas a limpeza da colmeia. Você não precisa levar ela para passear, não precisa levar ela no veterinário, não precisa vacinar. Elas se defendem sozinhas dos predadores, diferente de outras criações animais, que demandam muitos cuidados. No Minha Colmeia em 30 Dias, você vai aprender o passo a passo para conseguir enxameações das mais diversas espécies. Essa técnica foi desenvolvida ao longo desses 8 anos criando as abelhas sem ferrão e já me permitiu conseguir mais de 500 colmeias com alta eficácia. Atrair enxameações para os ninhos iscas é mais fácil do que parece. As próprias abelhas estão constantemente buscando uma nova moradia. E com o conhecimento certo, você estará preparado para oferecer a elas o ambiente ideal. No Minha Colmeia em 30 Dias, eu vou te ensinar a confeccionar diferentes tipos de ninhos iscas para as diferentes espécies, como posicionar esses ninhos iscas num bom local. A escolha do local correto aumenta significativamente a sua chance de conseguir as colmeias. Você verá também como transferir elas do ninho isca para uma caixa racional escolhida para aquela espécie. Se você tentar instalar os ninhos iscas de qualquer jeito, sem a devida orientação, você pode demorar 6 meses, 1 ano para conseguir as primeiras enxameações. Muitas pessoas desistem no meio do caminho por falta de resultados, quando tudo o que precisava era a orientação e o conhecimento correto. Agora imagine isso, ao invés de esperar meses, você consegue a sua primeira colmeia em 30 dias. E dentro de 1 ano já pode ter realizado multiplicações, coletado o mel dessas abelhas, tendo assim resultados muito mais rápidos, satisfatórios e produtivos. O ganho de tempo e eficácia ao aplicar o método correto, com os conhecimentos corretos, é o que distancia os meliponicultores bem-sucedidos daqueles que tentam apenas na sorte. O Minha Colmeia em 30 Dias foi criado para que você entenda todo o processo de reprodução das abelhas. Vamos supor que você consiga uma colmeia de abelha jataí, uma das espécies mais dispersas pelo Brasil e que mais adentra nos ninhos iscas. E uma colmeia saudável de jataí pode ser vendida por no mínimo R$250, além de poder produzir 1 litro de mel no ano, que pode ser vendido na média por R$400 o litro. Só aí já dá um excelente retorno no investimento. Mas além disso, você pode conseguir outras espécies, mais raras e com um valor mais agregado, como é o caso de uma tubuna ou de uma mandaçaia.
que custam na média R$ 400. Com conhecimento dentro do nosso treinamento, você vai dominar o manejo e conseguir, por exemplo, multiplicar essas abelhas, tendo até 2 multiplicações por ano. Eu não estou aqui para te prometer um retorno rápido, sem comprometimento, em um curto espaço de tempo. Eu estou te falando que é totalmente possível. Eu tenho alunos que hoje possuem meliponários com mais de 300 colmeias, como é o caso do Rodrigo, ou eu próprio que tenho hoje 450 aos meus cuidados. O retorno que a criação das abelhas pode te oferecer, comparado ao investimento que você vai fazer ao adquirir o seu ingresso, chega a ser ridículo de tão barato. Além de tudo que eu falei, você vai ter acesso a 2 bônus especialíssimos para acelerar ainda mais a sua jornada. Bora lá ver quais são eles? Vim aqui para o escritório para mostrar para vocês esses 2 materiais de apoio que serão muito importantes para a sua jornada como criador de abelhas sem ferrão. O primeiro deles é o catálogo de plantas para as abelhas sem ferrão, com as principais plantas que as abelhas nativas aproveitam. Esse catálogo tem mais de 140 plantas para as abelhas nativas. O meliponicultor é aquele que planta, aquele que preserva o meio ambiente e aumenta o número de plantas de recursos para as abelhas. E aqui está uma lista, um catálogo das principais plantas para a meliponicultura no Brasil. Aqui a gente pode ver as introduções e o índice. Eu dividi então para facilitar em frutíferas, hortas e temperos, herbáceas, arbustos e árvores, além das trepadeiras e das plantas tóxicas. Então aqui só como exemplo, né, na frutífera, nós temos o abacateiro. Você vai ter de todas as espécies de árvores e arbustos e plantas, você vai ter o nome científico, a família, quais recursos ele oferece. Então o abacateiro, por exemplo, fornece pólen, néctar e oco para as abelhas. A época de floração, separado em verão, outono, inverno e primavera, e com os meses. Aqui, mesma coisa o açaí. Então, tem uma foto da flor, quais são os recursos. O açaí, por exemplo, pólen, néctar e resina, algo que é muito importante para as abelhas sem ferrão. O araçá, e assim segue, com mais de 140 plantas que você vai ter acesso imediato adquirindo aqui o nosso treinamento. E depois, o segundo material é o catálogo das espécies de abelhas sem ferrão. Detalhes de manejo, criação e biologia de diversas espécies de abelhas sem ferrão. Aqui no caso, por exemplo, a jataí. Nome popular, espécie, área de ocorrência. A jataí ocorre quase no Brasil todo. Utilizando o meu método, o diagnóstico Irapitã, o primeiro pilar. Onde que essa colmeia é encontrada, onde que ela nidifica, qual a melhor caixa, ambiente para instalação, tamanho da caixa, como é a entrada dessa colmeia. Depois, a força de trabalho, o segundo pilar. Tamanho das campeiras, coloração, população, distância do voo. Realmente tudo detalhado. Imagens detalhadas da morfologia dessa abelha, onde posicionar, comportamento da espécie, formação da rainha, comportamento reprodutivo, como que ela responde aos ninhos iscas, se ela entra, se ela não entra, quais são os detalhes, está tudo aqui nas nossas fichas. Depois o pilar dos recursos, então, as principais flores, pote de alimento, produção de mel e pólen, objetivos da criação, com mais fotos e imagens. Um outro exemplo é Iraí, e assim segue, com diversas principais espécies de abelhas sem ferrão. Você vai ter acesso também à ficha de espécies das principais abelhas sem ferrão do Brasil. Esse ainda temos a garantia, uma garantia incondicional de 7 dias. Você pode adquirir, ver os materiais, as aulas. Se achar que não é para você, basta pedir o dinheiro de volta que nós realizaremos o reembolso sem perguntar nada. Você continua vendo meus vídeos no YouTube, me seguindo no Instagram, a gente continua amigo sem nenhum problema, beleza? Essa é a minha forma de garantir que você invista sem nenhum medo. Se você optar por não adquirir o curso, tudo bem, é uma escolha sua. Mas eu garanto que sem essa orientação, você acabará gastando muito mais tempo e energia para adquirir esse conhecimento e vai cometer muitos erros que podem ser evitados. E agora você tem 2 caminhos na sua frente. Você pode deixar essa oportunidade passar e seguir como você está sem ter o conhecimento necessário para criar as abelhas sem ferrão na sua casa. Ou você pode vir comigo, garantir o seu ingresso e aprender com quem tem mais de 7 anos de experiência no manejo prático diariamente com as abelhas sem ferrão, melhorando a sua qualidade de vida e contribuindo diretamente para a preservação e conservação ambiental. Agora é com você, basta clicar no botão garantir meu ingresso e adquira agora mesmo o seu ingresso. Eu estou te esperando na nossa primeira aula. E a partir do momento que você adquire o ingresso, você já tem acesso aos materiais. Te vejo lá.